Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Nós faremos hoje a leitura do verso 1 ao 46. João 11, de 1 a 46. Damos continuidade à nossa série de mensagens, o 7 Eu Sou de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 até o 46. Diz assim a palavra. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo, ou todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui. Vamos orar. Oh, Senhor, nós precisamos muito da Tua graça. Eu preciso muito. Para que possa comunicar esta verdade extraordinária aos meus irmãos. E não apenas para que eles tenham mais um conceito no coração e na mente, mas para que eles experimentem o poder que está na pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Que não vivamos apenas daquilo que conhecemos, não tenhamos apenas informações na nossa cabeça, mas que experienciemos, que experimentemos, que tenhamos vivência destas coisas benditas. Nesse nome poderoso de Jesus. Amém. Nesta mensagem de hoje falaremos sobre esta afirmação poderosa de Jesus, quando Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas eu preciso colocar vocês dentro do que está acontecendo, do porquê Jesus disse isso. Vocês sabem, dentro desta série de mensagens, Jesus vem dizendo e fazendo esta afirmação, que é uma afirmação poderosíssima, que traz a implicação de que Ele ou é louco ou Ele é Deus. Cada vez que Ele afirma eu sou, Ele está aplicando a si mesmo uma prerrogativa de que só Deus podia fazer e só Deus fez no Antigo Testamento. Esta afirmação eu sou, só Deus se utilizava. Nenhum judeu se utiliza de eu sou. Quando um judeu é perguntado, por exemplo, você é de que cidade? E ele não respondia nem eu sou de Jerusalém, ele dizia eu, Jerusalém. Ele não podia formular esta frase, eu sou, porque Deus disse sobre si mesmo, eu sou, quando estava falando com Moisés. Vocês me ouviram falando sobre isso outros dias. Nas mensagens passadas, há uma sequência de eventos que vai culminar neste evento aqui que nós estamos agora. Vocês se lembram que Jesus, em dado momento, cura um homem que era cego de nascença. Tendo curado este homem, causou um grande alvoroço no meio dos religiosos, e principalmente no meio dos líderes dos judeus, porque eles começaram a suspeitar que Jesus queria se colocar como um Messias. E eles viam que Jesus, porque eles estavam investigando Jesus, eles viam que Jesus fazia algumas coisas que estavam fora do espectro que eles esperavam que o Messias haveria de cumprir, certas atitudes. Então, quando Jesus começa a fazer tais coisas, eles começam a se revoltar. Inclusive, quando este cego de nascença é curado, eles fazem uma investigação, apertam os pais deste homem, de modo que fazem com que os pais deste cego, ou deste homem que fora cego, ficassem com medo de falar qualquer coisa. E o próprio cego foi apertado pelos líderes religiosos, porque se afirmasse que ele, sendo cego de nascença, foi curado por outro homem, imagina o quanto a religião dos judeus perderia para um suposto Messias que estava chegando. Então vocês conhecem a história, sabem que Jesus se anuncia como aquele que é a luz do mundo. Ele se anuncia por conta dos maus tratos que o cego vem sofrendo, como aquele que é a porta. Ele se anuncia como o bom pastor, em contrapartida daqueles líderes religiosos que eram ladrões, salteadores e quando muito mercenários. E agora, depois que isso acontece, Jesus precisa fugir daquela região onde ele curou o cego, porque os religiosos, os líderes religiosos daquela região queriam apedrejar Jesus. Jesus então está retirado e fugido com os seus discípulos, por conta da ameaça de morte que ele estava sofrendo ali na Judéia. Foge daquele lugar,
Mas estando no lugar que estava, chega-lhe a notícia que o seu amigo querido, Lázaro, estava doente. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Essas duas com certeza vocês conhecem muito bem. São aquelas duas irmãs daquela cena maravilhosa, que Jesus está em dado momento, chega na casa deles, e a Maria chega perto de Jesus e fica junto dele, ouvindo tudo que ele tinha para falar, enquanto a Marta fica desesperada, preocupada com as coisas da casa, e pensando o que deveria fazer. Jesus, imagina, chega na casa deles com 12 discípulos, quando chegou uma visita na sua casa, você corre, vai preparar um cafezinho, faz alguma coisa, vai na padaria, compra um refrigerante, arranca uma bolacha da geladeira, esquenta o arroz, que se você não tem nada, você faz alguma coisa, porque você quer servir alguma coisa para os visitantes, e de repente chega Jesus com 12, e essa Marta fica doida, corre para lá e para cá, e ela fica brava, fala: Jesus, o senhor não se importa que eu estou correndo aqui sozinho, minha irmã está aí parada sem fazer nada? E Jesus fala: mas tem uma parte que é a melhor de todas, e quem escolheu a melhor parte foi a tua irmã, porque ela está aqui comigo. Você está preocupada com tudo isso, e você não está comigo, ela está aos meus pés, e você está preocupada com tudo isso. Vem para cá, Marta. Essas mesmas irmãs são aquelas que numa outra ocasião, quando Jesus estava comendo na casa de um pecador, homens religiosos, aliás, estava comendo na casa de um religioso, homens religiosos que estavam naquela casa, recebem Jesus com dureza, com frieza, não dão a honra que é devida a qualquer visitante na sua casa. Enquanto Jesus estava sentado àquela mesa conversando, chega uma mulher e quebra um vaso de alabastro com um unguento, um perfume preciosíssimo, e derrama aos pés de Jesus. Leve em conta, irmãos, que esse perfume era um perfume que as mulheres daquele tempo guardavam desde o dia do seu nascimento, porque não se comprava perfume igual você compra hoje. Hoje você vai lá e compra o perfume que você quer, ou se você é abençoado igual eu, você ganha o perfume. Faz muito tempo que eu não compro perfume, eu só ganho perfume toda vez, aleluia. Meu perfume vai acabar, alguém chega com o meu perfume, porque eu só posso usar um, dor de cabeça, e me dão outro. Mas naquele tempo não era fácil, alguém queria um perfume, o que acontecia? Tinha que comprar, e se comprava por gotas. Era uma fortuna, porque vinha da especiaria lá da Índia, e não é como hoje, que você fala assim: comprei um negócio da China. Você compra hoje pela internet, daqui a 5 dias chega na tua casa o negócio que você comprou da China. Daquele tempo, irmãos, vinha no lombo de animal, estradas perigosas, uma aventura para chegar a alguma coisa. Então você imagina chegando um perfume para aquela mulher, comprando de gota em gota durante sua vida toda, para que pudesse no dia do seu casamento, pegar aquele perfume e se preparar para o seu marido. Mas ela não faz isso, ela pega aquele perfume, quebra aos pés de Jesus, adora a Jesus. Você conhece a história? São essas duas irmãs, Lázaro, irmão dessas. Jesus os amava. Jesus estava naquele lugar de refúgio, de repente chega uma notícia: Lázaro, aquele a quem você ama, está doente. Jesus fala assim: olha, essa doença não é para a morte, isso que está acontecendo não é para a morte. Aí a glória de Deus vai se manifestar, e eu vou ser glorificado. Ninguém entendeu, e Jesus, depois de ter ouvido que o seu amigo Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava sem se mover. De repente Jesus fala para os seus discípulos: nós vamos para a Judéia. E os discípulos ficam desesperados: Jesus, a gente acabou de fugir de lá, a gente quase morreu apedrejado, se a gente voltar, você já sabe, a gente morre lá, o povo vai matar a gente, vamos ficar por aqui. Aí ele fala assim: é que Lázaro está dormindo, e eu vou lá para levantá-lo, para acordá-lo. E os discípulos: então, mas se o Lázaro está dormindo, está tudo certo, ele está repousando, aquele sono bom, daqui a pouco ele acorda, vai estar com saúde, fique em paz, Jesus, se ele está dormindo vai dar tudo certo. Eles falam: não, Jesus fala: mas vocês não estão entendendo, o Lázaro morreu, e nós vamos lá com ele. E quando ele fala: nós vamos lá, tipo, não tem mais jeito, nós vamos, não é Pedro, o homem temperamental, o homem para frente, não é João, aquele carinhoso que deita e reclina no peito de Jesus, não é Tiago, o velho, o que tem sabedoria para depois dirigir a igreja, lá de Atos 15, mas é Tomé, o incrédulo, que fala assim: então vamos todo mundo para morrer com ele. Ele toma a frente e fala: nós vamos juntos para morrer com ele. É interessante que esse Tomé, ele era bem pessimista, ele não falou assim: vamos lá para fazer o que Jesus quer que seja feito. Ele fala: vamos para morrer. É tipo assim,
já sabemos que lá tem a morte, então, se é para ele morrer, a gente morre junto, pelo menos eu estou aqui, eu sou corajoso, vamos juntos para morrer. Então eles voltam. E quando eles estão entrando naquela aldeia, antes de entrar naquela aldeia, sabe-se lá na casa do Lázaro, que estava morto, sabe-se lá que Jesus estava vindo, ele não tinha entrado ainda na aldeia. A Marta se levanta rápido, sai correndo, porque ela era essa mulher para frente, ela levanta, corre, se encontra com Jesus fora da aldeia, lá fora, para diante de Jesus e lamenta profundamente, fala: Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. O Lázaro não tinha passado por isso. Porque veja, irmãos, quando mandam a notícia para Jesus, eles nem pedem para Jesus vir, eles só mandam avisar: avisa que o Lázaro está doente, porque era óbvio que de duas coisas, pelo menos uma, aconteceria. Ou Jesus, a hora que ouve: Lázaro está doente, vou agora, é meu amigo, eu curo todo mundo, não vou curar meu amigo? Levanta-se e corre. Ou, tendo ouvido que Lázaro está doente, de onde ele está, ele simplesmente fala assim: que o Lázaro seja curado. Ele fez isso já outra vez, curou à distância. Mas Jesus não faz nenhuma coisa nem outra, ele propositalmente fica ainda mais 2 dias antes de ir. Quando ele chega, a irmã fica desesperada e fala isso: se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Então Jesus olha para essa Marta e fala assim: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta, cheia de conhecimento das coisas, é uma mulher aplicada à sua religião, o seu judaísmo, ela diz: eu sei que no último dia ele há de ressurgir, eu sei. E Jesus fala assim: você não está entendendo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não vai morrer, mas aquele que crendo em mim morrer, não vai morrer eternamente. Está aqui diante de você a ressurreição e a vida. Ela fala: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E vai embora. Vai embora e fala para a irmã dela, Maria: olha, Jesus está no caminho e Ele está te chamando. A Maria então levanta e junto dela vem uma procissão de pessoas, porque ficam desesperados, que vê aquela mulher chorando, triste, e vem junto dela e se encontram com Jesus lá no mesmo lugar onde Jesus estava ainda, nem tinha entrado no vilarejo. Tendo se encontrado com Jesus lá fora, aquela irmã, aquela mulher, fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido, não tinha acontecido essas coisas, o Senhor podia estar aqui, né? Só que nesse momento Jesus não responde a mesma coisa que responde para Marta. O texto diz que Jesus, Ele se enche de compaixão, Ele se move no coração, aperta o peito dele e ele se entristece. E eu tenho uma cogitação aqui dupla do porquê isso aconteceu com Jesus. Eu preciso contar uma curiosidade para vocês. Sabe aquele monte de gente que estava lá chorando no enterro de Lázaro? Estava ali por pelo menos 2 razões. Ou Lázaro, a família deles, era uma família de pessoas ricas, abastadas, ou gente muito importante, porque no enterro de pobre naquela época ia meia dúzia de gato pingado, só naquela época. No enterro de um rico e de alguém importante enchia de gente. E por quê? Porque no enterro, no velório e nos dias de luto, que não era um dia só, eram dias, eram 3 dias de choro e grito intenso, 7 dias de tristeza, e nem pode se vestir de qualquer jeito, às vezes tinha que ficar só descalço, mas era 1 mês de luto, 1 mês, mas pelo menos 7 dias todo mundo tinha que ficar ali sem fazer nada. Esse povo todo que está lá come e bebe às custas da família. Então, para ter um monte de gente, tem que ter dinheiro para comprar comida para esse povo todo. Mas tem uma outra hipótese também, que era a mais comum da época. As pessoas eram contratadas para chorar no velório, contratadas para fazer barulho no velório. Talvez você fica: pastor, mas que história é essa? As pessoas são pagas para fazer isso? Eram pagas.
Porque a mentalidade da época era a seguinte: quanto mais alguém recebia choro no dia do seu velório, mais honrada ela estava sendo. Tal qual hoje as pessoas são honradas com coroas de flores, com um túmulo bem feito, sei lá, com palavras bonitas que são ditas no dia do seu enterro. Assim, naquela época, com a quantidade e a intensidade do choro, mais honrada era a pessoa. Então, quando uma família queria honrar o seu morto, o que ela fazia? Contratava um monte de gente e falava assim: chora, mas chora gritado, chora arrancando o cabelo, gritando, jogando terra para cima. E eu não estou exagerando, era exatamente isso. Bem provavelmente aquelas pessoas eram contratadas. E você consegue imaginar o que está acontecendo nessa cena? A Maria, chorando de dor e tristeza, vem aos pés de Jesus se lamentar. E junto de Maria tem uma galera paga para chorar. E está chorando naquele fingimento mais lascado. O texto, quando diz que o coração de Jesus se demoveu, quando fala que ele se incomodou, a palavra grega ali significa, se a gente fosse traduzir o significado ao pé da letra, seria assim: Jesus bufou igual cavalo. É isso, é assim, ó. Sabe quando você fica indignado, acontece alguma coisa e você na hora solta um negócio, que você não consegue nem esconder o que está acontecendo? É isso que aconteceu com Jesus. Jesus se indignou. E tem duas possibilidades: ou Jesus se indignou com o fato dessas pessoas estarem ali com esse choro de falsidade, ou o que eu acredito que tenha sido: Jesus se indignou por ver a dor e a tristeza que a morte causa, a desgraça que a morte faz. E Jesus, tendo visto aquilo, não só se comoveu, mas o texto diz que o próprio Senhor Jesus chorou. Jesus chorou vendo aquela situação. E depois de ter chorado, Jesus chega naquele lugar, você conhece bem a história. Ele faz uma oração, ele agradece ao Pai. E ele fala na oração: Pai, eu só estou orando para que esse povo veja o que está acontecendo. Porque eu nem precisaria estar orando, o Senhor sempre me ouve. Eu não preciso nem falar contigo aqui, a gente tem contato o tempo todo. Mas para que esse povo saiba o que está acontecendo, então Jesus vai diante do túmulo de Lázaro, manda arrancar a pedra, porque não era túmulo igual o nosso, irmãos. Não era um buraco que cavava e descia um caixão. Era uma gruta que se colocavam, tinha prateleiras, e colocava o corpo na prateleira. E rolava uma pedra na porta da gruta. Era assim o túmulo da antiguidade. Jesus fala: rola a pedra daí. E depois que rola a pedra, Jesus dá um grito: Lázaro, vem para fora. E Jesus grita: Lázaro, vem para fora, porque se aquele que é a ressurreição e a vida está ali, se ele gritasse assim: ei, você que está morto, vem para fora, ia dar bagunça em Jerusalém, ia dar bagunça naquele lugar, naquela aldeia, porque todos os mortos iam aparecer, todos, não tinha ninguém que ficava morto perto de Jesus. Você já reparou isso? Os doentes ele curava, quem tinha acabado de morrer ele ressuscitava, e esse que estava morto há 4 dias, e por isso Jesus espera mais 2 dias na cidade onde ele estava, porque o mensageiro sai e vai até onde Jesus estava, 1 dia de viagem. Jesus demora mais 2 dias, o 4º dia mais 1 dia de viagem. Jesus demora 4, por quê? Porque os judeus tinham uma crença que era a seguinte: quando uma pessoa morria, até próximo de 4 dias o espírito dela ficava vagando perto do corpo. Então qualquer hora esse espírito podia voltar, mas do 4º dia para frente não voltava mais, porque o corpo começava a ficar desfigurado e o espírito não reconhecia mais o corpo. Por isso que Jesus espera até o 4º dia. E Jesus grita: Lázaro, vem para fora, e o Lázaro sai. Você conhece a história. Só que o que acontece depois é que justamente por causa desta cena, deste fato, os líderes judeus decidem e fazem uma organização para matar Jesus. Leia comigo aí, João 11, versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E aqui eles começam a se organizar publicamente para matar a Jesus, por causa do que ele fez com Lázaro. Jesus, para salvar o Lázaro, colocou o seu pescoço a prêmio. Jesus, para trazer Lázaro à vida, colocou a sua vida em risco. Mas eu preciso
trazer algumas lições preciosas para nós aqui, para que faça sentido todas essas coisas que nós falamos, porque senão é só uma história bonita e interessante que ficou lá no passado. A primeira lição preciosa, e eu gostaria muito que você prestasse atenção, e que você tivesse a diligência de abrir o seu coração para as coisas que eu vou falar, porque algumas das coisas que eu vou falar, eu sei que talvez cause conflito no coração de alguns irmãos. Então, já desde agora, eu me coloco à disposição para depois tirar as dúvidas que você precisar. Podemos sentar, fazer um estudo, alguma coisa desse tipo, porque de fato tem bastante coisa aqui que não é tão falado normalmente, e quando é falado diferente do que eu vou falar. Então vamos lá. A primeira, a morte é ainda o pior vilão que está de pé. O pior vilão da humanidade não é o diabo. O pior vilão da humanidade não é um vilão da Marvel. O pior vilão da humanidade não é uma pessoa má que existe no mundo. O pior vilão que aterroriza a todos é a morte. Mesmo os homens mais poderosos e mais fortes são vencidos por ela. Homens que venceram todas as batalhas. Foi interessante, eu estava estudando a respeito da vida do Alexandre o Grande. O homem conquistou o mundo e não tinha 30 anos. Foi o maior conquistador de todos os tempos, de todos os tempos. Ele não foi vencido por ninguém, mas foi vencido pela morte. Ele morreu numa enfermidade, ele não foi vencido numa batalha. O maior de todos os guerreiros dos homens foi vencido pela morte. Pois bem, a morte ainda é o pior vilão que está de pé, e Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas depois ele nos dá um alento, no mesmo capítulo, no versículo 54 ao 56, dizendo: e quando este corpo corruptível, ou seja, que deteriora, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, passar a não deteriorar, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: haverá um momento onde nós ressuscitaremos, e quando nós ressuscitarmos, o corpo que nós receberemos será um corpo indestrutível, e a partir deste corpo que é indestrutível, nós nos viraremos para a morte e cantaremos celebrando a vitória, porque a morte não mais será um vilão que aterrorizará a humanidade. Segunda lição importantíssima e preciosa: Jesus não fica passivo diante da dor humana, assim como não ficou passivo diante da dor que aquelas duas irmãs estavam, e diante daquilo que acometeu o Lázaro. Jesus não fica passivo diante das situações que nós vivemos. Antes de eu fazer essa afirmação e explicar para vocês, é importante você notar o que aconteceu no texto. Lázaro estava doente, as duas irmãs estavam desesperadas, eles eram amigos amados de Jesus, eles pediram socorro, e Jesus não foi atender na hora. Alguns de vocês passam por situações, vocês oram e vocês reclamam porque vocês falam: Senhor, por que o Senhor não está me atendendo? Por que o socorro não está vindo a tempo? Por que o Senhor não está me ouvindo agora? Por que eu não estou percebendo a tua ação agora? Por que o Senhor não está fazendo o que tem que ser feito agora? E nisso nós precisamos entender certas coisas. Nós precisamos entender que diante de Jesus, nós não temos compreensão de qual é o melhor momento para fazer as coisas. Nós planejamos como que as coisas deveriam ser na nossa vida. Nós fazemos projeções de qual é a melhor maneira de resolver os problemas. Mas de fato, quem sabe isso é Jesus. Porque Ele tem um tempo certo para fazer todas as coisas. Entenda, se Ele fosse fazer as coisas no tempo que nós queremos, nunca o resultado seria como o resultado deve ser, porque as coisas, a ação de Jesus na nossa vida, precisa promover glória para o Pai, e precisa promover glória para o Filho. Se Jesus tivesse ido lá e apenas curado Lázaro antes que ele tivesse morrido,
o impacto e a grandeza do que aconteceu seria muito menor do que o fato dele ter ressuscitado. E pelo fato de Lázaro ter ressuscitado, Deus foi glorificado e o Filho foi ressuscitado. Deixa eu ensinar uma lição para vocês, por favor, para que vocês não se voltem de forma insensata contra Deus. Você sofre, você se angustia por conta das coisas que te acontecem, mas você não sabe quais são os melhores momentos e tempos para as coisas acontecerem na sua vida. Deus é quem sabe. Então, quando você orar e não estiver percebendo a ação de Deus no momento que você quer, agradeça ao Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, e no momento certo Ele vai agir em favor daquilo que você está pedindo. Mas Ele vai fazer isso não só para te atender, mas para que o nome dEle seja glorificado, que foi isso que aconteceu. Isso para a gente às vezes é revoltante, porque a gente não quer esperar. Isso demonstra o quão mimados nós somos. Nós pedimos as coisas e a gente se joga no chão, porque Deus não respondeu na hora que a gente quer. É aquele filho desobediente que está no mercado e fala para a mãe, eu quero. E aí a mãe fala assim, na volta a gente compra. Ou seja, não tenho dinheiro. E a criança faz o quê? Se joga no chão, eu quero. Mãe e pai, se você deixa o seu filho fazer isso, você está gerando e transformando seu filho num monstro. A culpa é sua. Seu filho é um sem educação, é um mal educado e a culpa é toda sua. Você vai responder diante de Deus por isso, porque ele vai ter problemas para lidar com a vida dele na sociedade, e é você que está educando mal o seu filho. Filho mal educado, a culpa é do pai, não é da sociedade, não é da escola, não é da igreja, é do pai. Inclusive, vou aproveitar que animei para dar bronca. Eu vejo umas crianças aqui na igreja, e eu não estou falando de criança que faz arte, que corre, que é saudável. Eu estou falando de criança que responde o pai, fala e faz e desfaz. Misericórdia, você não parece crente não, porque você está desobedecendo a palavra. Devia sentar o rei nessa criança mal educada aí. Ai, mas não, meu filho não bato. Ah, não bate? O pai que nega a vara para o filho quer que a alma dele vá para o inferno. Já leu isso no provérbio? Não, mas sabe o que é agora o conselho tutelar? Mas bate, põe um negócio na frente para não ficar hematoma. Tem umas técnicas, Moisés, não tem umas técnicas boas, Moisés? Se vocês quiserem um curso, como bater sem deixar hematomas, Moisés, vamos fazer uma sequência de... Você fala primeiro, tenta primeiro, você faz tudo o que for possível, é assim, filhinho, não faça isso, não vou falar de novo, mas e se chorar? Aí é com você, da sua criatividade. Na minha casa eu uso a minha criatividade, falo, se chorar apanha mais. Pastor, isso causa um trauma. Vai ser uma criança tão boa quando crescer. Eu quero uma criança boa, cheia de trauma. É melhor do que uma criança livre, sem trauma nenhum e um demônio na terra, atazanando a vida de todo mundo. Vai para a escola e vira um satanás na escola, que não pode fazer nada. O professor não pode brigar, não pode fazer nada. É verdade ou não é? Eu acho que os professores devem ligar até para a polícia para reclamar da criançada que está acontecendo agora. Tem professor aqui, tem policial. Se eu estou falando mentira, Vanessa, tem satanás na escola lá? Não tem satanás. Irmã, tem satanás lá? Não tem. Tem professor aqui, está cheio de satanás. E a culpa é desses pais aí que deixam as coisas acontecer. E aqui na igreja tem pai assim. Fique feliz de hoje eu não citar o seu nome. Hoje o recado está bonito assim. Vamos voltar para a pregação, que o Espírito Santo voltou agora. Satanás saiu, agora o Espírito Santo voltou. Tenho certeza que eu salvei a vida de uma criança agora, que ia virar um marginal e não vai virar mais. Ia dar trabalho para o Torres, não vai dar mais trabalho. O Torres não vai precisar sentar o cacetete na rua, meter a botina de ferro na rua nele. Mas... Amém, Torres? É isso aí, né? Estou certo? É isso aí. Eu me perco totalmente. Como que eu saio desse jeito, meu Deus? Como que os irmãos aproveitam o que eu falo, meu pai? Vamos lá. Terceira coisa aqui, que não é mais terceira, mas agora é terceira. Segue esse número aí. Lição preciosa. Saber o que a Bíblia diz. Saber as coisas da Bíblia. E não ter fé para experimentar todas essas realidades propostas, vai trazer no seu coração, no máximo,
uma esperança angustiosa, cheio de ansiedade. A gente é muito bom de saber as coisas que estão na Bíblia, a gente sabe versículo de cabeça, a gente sabe um monte de coisa da palavra de Deus, mas a gente não pratica nada. Aí a hora do vamos ver, a gente fica desesperado. Quem aqui sabe que Deus é o dono de todas as coisas? Levanta a mão e diga assim: glória a Deus. Quem aqui sabe que o Senhor é o teu pastor? Diga glória a Deus. Por que na hora do aperto você fica ansioso? Porque eu sou humano. Não é por humanidade. Isso não tem nada a ver com humanidade. Jesus falou: por que andais ansiosos com as coisas que vocês vão comer, que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? Quem se preocupa com isso são os que não conhecem a Deus. Jesus falou: os gentios, eles se preocupam com essas coisas. Dá uma olhada, a gente tem que usar esse texto, porque o Jesus falou isso. Dá uma olhada lá fora. Você está vendo passarinho? Você já viu passarinho trabalhando para comer? Ele trabalha sem saber, ele vai numa árvore, ele come, tem uma semente, vai na barriguinha dele. Quando ele está voando todo feliz, ele solta um míssil no caminho. Pum, está com a semente. Nasce outra. Vai nascer mais comidinha para ele comer depois. Não trabalhou o miserável e tem comida para comer. E a florzinha, nasce lá, maravilhosa, aquelas pétalas, está lá. Aqui, ó. O que ela fez? Comprou roupa de marca? Costurou para si mesma? Fez alguma coisa? Não fez nada, miserável. E algum bicho vai passar lá e vai comer ela. E Jesus fala: mas será que vocês valem menos do que pombinha, do que passarinho? Será que vocês não valem mais do que passarinho? E se vocês valem mais, e se Deus é o Pai de vocês, se vocês conhecem o Pai de vocês, por que vocês estão ansiosos? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, porque essas coisas são acrescentadas. Nós somos bons de teoria, mas na hora de praticar as coisas, a gente não é bom. Então só ter conhecimento, sem ter fé da prática, não te adianta em nada. Olha só, morre o Lázaro. Aí a Marta vai até Jesus chorando: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus fala assim: ele vai ressuscitar. Aí ela, na hora, conceito teológico, pum, lembrou, e ela enche o peito e fala o que ela aprendeu na escola dominical: eu sei, no último dia ele vai ressurgir. Aí Jesus: Marta, eu estou aqui, você não entendeu ainda? Eu não estou falando de último dia. Quem está aqui diante de você é a própria ressurreição e a vida. Como que você está falando do último dia? Eu estou aqui, o que você está esperando para lá? Você não entendeu? O que você espera? Que a ressurreição se manifeste, que a vida seja dada. Está aqui diante de você em pessoa, a ressurreição e a vida. Como que você desloca isso para o tempo futuro? Porque você só tem um conceito, você não experimentou nada. Você não tem ideia de fato quem sou eu. E ela ainda quer pagar uma de gatona, a Marta. Porque ela fala assim: eu sei que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Mas sabe? E está com esse desespero? Então não adianta você ter conceito teológico, você precisa ter fé. E fé é muito mais do que ter um entendimento sobre alguma coisa, é uma prática. Não adianta nada você saber e não praticar. Sabe o que tem que fazer na tua casa, sabe tudo, não faz nada, não vai adiantar. Falei agora da educação de filhos. Você sabe que isso é verdade, mas chega lá e fala assim: é que eu tenho dó. Você tem dó, Satanás? Pode pegar, Satanás, está liberado. Vai lá e pega esse irmão que tem dó de bater no filho, porque ele vai prejudicar a vida do filho. O filho não tem culpa disso, a culpa é do pai e da mãe, que não está fazendo, está com dó. Fica com dó dos professores depois que vão sofrer, fica com dó da tia aqui da igreja, que tem que ficar, ao invés de dar aula com a mão na cabeça do Satanás, lá para expulsar o tempo todo. Aí fala para a criança: sai, Satanás! Aí o Satanás fica, o menino vai embora. É porque o menino que estava no Satanás, não o Satanás que estava no menino. Tão endemoniado que ele é. Mas o que é que essa afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, o que é que essa afirmação nos dá de certeza? Nos dá algumas coisas, e eu vou chegar na parte polêmica. Primeira, acabei de falar, ressurreição e vida não diz respeito apenas às obras de Jesus, diz respeito à própria pessoa de Jesus. Ele não tem o poder apenas para ressuscitar e para dar vida, ele é a própria ressurreição e a própria vida. Por isso que onde Jesus estava não tinha como ter morte,
Porque diante da vida a morte está derrotada. Diante da ressurreição a morte não fica em primazia. É isso que está posto. Segunda certeza que nós podemos ter diante dessa afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. A morte física não é o fim da linha para o cristão. Algumas pessoas acham que quando morrer acabou. Essa era a mentalidade das pessoas do Antigo Testamento, inclusive. A maior parte do Antigo Testamento, todas as afirmações diziam respeito a morreu, acabou. Algumas das afirmações, como por exemplo do sábio em Eclesiastes, é assim: qual a vantagem das coisas? Que diferença faz se você é homem, se você é bicho? Morreu, vai tudo para o mesmo lugar. O salmista fala: Senhor, se eu morrer, que vantagem que tem? Porque na morte, como que eu te louvaria? Tipo, morri, acabou. A mentalidade do Antigo Testamento era: morreu, acabou. Depois vai evoluindo a mentalidade do Antigo Testamento, e isso é um termo técnico, grava aí, ó. Um termo técnico na teologia chama revelação gradual, revelação progressiva. Não foi dado todas as informações de uma vez só para uma pessoa. Essa revelação vai aumentando o grau de quanto a gente entende dela. As pessoas vêm acreditando que morreu, acabou. Daqui a pouco elas começam a entender que morreu, está dormindo, está em algum lugar. Eles chamam de Sheol. Morreu, está lá no mundo dos mortos. Aí depois os profetas, falando de coisa que eles não entendiam, começam a falar a respeito de ressurreição. Mas as pessoas do Antigo Testamento só começam a pensar em ressurreição dos mortos depois que eles voltam no cativeiro babilônico. Antes disso não se pensava assim. Por isso que no tempo de Jesus tem uma divisão nos judeus: uns acreditam em ressurreição, outros não acreditam. Mas todos nós precisamos entender o seguinte: a morte não é o fim da linha para o cristão. Para nós, morreu, não acabou. Morreu não é o fim de todas as coisas. Sendo assim, a nossa mentalidade devia ser diferente. Jesus chama nesse momento a morte de sono, mas não de que a pessoa morreu e está inoperante, mas que morreu e será acordada, dormiu e será acordada. Essa é a mentalidade. Eu sei, disse isso hoje de manhã, com todo respeito eu digo, os nossos irmãos adventistas, como eles têm uma evidência muito grande na mídia cristã, principalmente no que diz respeito às questões das músicas. A doutrina deles é largamente ensinada. E dentro da doutrina adventista, uma doutrina básica é a doutrina do sono da alma. Quem morre está dormindo. Nós não cremos assim. Esse não é o ensino bíblico, com todo respeito aos nossos irmãos adventistas. O ensino bíblico é assim, ó: você morreu, você vai para um lugar imediatamente. Quem morreu com o Senhor está com Ele na glória. Quem morreu sem o Senhor está agora no inferno. Pastor, eu achei que o inferno era só depois. Não é. Tem gente agora no inferno, desesperado agora lá, agora, nesse instante. E tem crente que está com o Senhor agora na glória. Esse é o trem. Pastor, depois você me explica melhor isso? A gente pode sentar um dia, você me chama na sua casa, eu tomo um cafezinho com você e te explico com calma e paciência essas questões. Porque é longa a história, preciso mostrar vários textos para você, para fazer entender completamente essa questão. Terceira aqui. Isso é essencial e difícil. Existem 3 possíveis mortes e 2 ressurreições. Existem 3 possíveis mortes e 2 ressurreições. Preste atenção, é chato, mas você precisa saber desse trem aqui. Qual a primeira morte? Eu não estou falando necessariamente... Não, é sequência sim, mas não estou falando de importância. Qual a primeira morte? A primeira morte é a morte espiritual. O que é que a Bíblia fala? Paulo fala na carta dele aos Efésios: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado faz a pessoa estar morta espiritualmente. Essa é a condição de todos os que não estão em Cristo hoje. Eles estão mortos espiritualmente. Então, o primeiro tipo de morte, a morte espiritual. Segundo tipo de morte, a morte física. É aquela que a pessoa morre, vai lá, enterra a pessoa e etc. Terceiro tipo de morte, é uma morte que está
anunciada lá no livro do Apocalipse, por isso que ela é tão pouco conhecida, porque as pessoas morrem de medo de ler o Apocalipse. Eu vou pedir inclusive para que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, e eu tenho certeza que vai ter gente aí que vai ficar com medo agora de abrir no Apocalipse. Vai fingir, vai abrir em Tessalonicenses, e não vai abrir no Apocalipse, porque vai ficar com medo de ter pesadelo. Vai ficar com medo de abrir a página no Apocalipse e liberar um portal para demônios invadirem sua casa à noite e puxar seu pé. Como se fosse o Jumanji. Tem gente que tem medo do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler agora o versículo 14, que diz: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Deixa eu explicar uma questão quanto ao termo segunda morte. Na sequência do raciocínio do texto, se você ler o capítulo 20, antes de falar sobre isso, um pouquinho antes, fala sobre a primeira morte, que é a morte física. E agora fala de outra morte, que é essa morte do lago de fogo e de enxofre. Essa segunda morte não é segunda na sequência que nós falamos de 3. Ele tem uma linha de raciocínio, ele está explicando. Eu estou explicando o ensino geral da Bíblia. Ele só está dentro de uma linha de raciocínio. Esse tipo de morte é um tipo de morte que ainda não foi inaugurado. Esse tipo de morte vai ser inaugurado num futuro breve. É o ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Aí talvez alguém fale assim: pastor, mas você acabou de falar que tem gente que já está no inferno. Como que você está falando aqui do lago de fogo e de enxofre? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Doutrina bíblica para vocês: inferno é uma coisa, lago de fogo e de enxofre é outra coisa. Pastor, mas que bagunça. Lê comigo o mesmo versículo, presta atenção. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Não pode ser a mesma coisa. O inferno vai ser jogado lá dentro. Se você acha que o inferno é ruim, vai piorar. Quem tem medo do inferno é porque não sabe dessa história aqui, ó. O que eu diria para quem vai para o inferno? Aproveita enquanto você está lá. Depois piora. Há alguns teólogos que são mais otimistas, e eu estou fazendo um grande esforço para acreditar como eles acreditam. Mas eu não tive base bíblica para isso ainda. Então, se eu tentar afirmar isso com certeza, hoje eu faço uma heresia total. Mas tem teólogos muito importantes, como por exemplo o Dr. John Stott. Então não é qualquer um, né? Grandes teólogos pensam como o que eu vou falar agora, que o lago de fogo de enxofre não é um lugar onde se ficará para sempre, infinito, mas durará uma eternidade. E como eternidade diz respeito à qualidade de tempo e não duração de tempo, vai ter um fim. Então, é a misericórdia de Deus se manifestando até para quem está no inferno. Seria essa a linguagem que o Dr. John Stott afirma. Eu gostaria muito de acreditar nisso. Assim como eu gostaria muito de acreditar que Deus vai salvar todo mundo da terra, mesmo os ruins. Mesmo os que não aceitaram Jesus, todo mundo, qualquer um. Eu queria muito que Deus fizesse isso. Eu não ia ter problema nenhum. Eu sei que alguns de vocês iam ter problema. Ai, não é justo? Ai, porque eu ia ficar feliz demais se eu chegasse no céu, os piores bandidos estivessem salvos lá, sem ter acreditado em Jesus, sem nada. Eu ia ficar muito feliz de ver todos eles lá, e eles assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu ia falar: Jesus te salvou, mas eu nem gosto dele. Pois é, para você ver como ele é bom. Eu ia ficar feliz demais, mas eu não tenho base bíblica para ser universalista, né? Então, infelizmente, não posso ser. Assim como não tenho base bíblica suficiente para afirmar a aniquilação do inferno no lago de fogo. Mas por ora, o que nós temos doutrinariamente mais consistente é que esse ambiente também será eterno e que o inferno vai ser lançado dentro desse lugar. E isso é chamado de a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque quem morreu fisicamente, olha a sequência de eventos. Quem morreu, nós todos estamos vivos. Quem aqui está em Cristo? Quem aqui está em Cristo? Ressuscitou espiritualmente, porque estava morto, perfeito? Estava morto, ressuscitou espiritualmente. Quem não está em Cristo está morto espiritualmente. Aí nós vivemos a nossa vida e morremos. Nós, os que cremos e os que não creem, morremos. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, não é o espírito que vai aparecer, vão receber corpos. Corpos terão vida. Esses corpos, esses vivos,
receberão um juízo e um destino. Os justos irão para a vida eterna, e os ímpios para a morte eterna, é o que está escrito aqui. Depois da ressurreição com o corpo, vai para um destino. Talvez vocês estavam pensando que o negócio era só o espírito indo para um lugar ou o espírito indo para o outro. Nós estamos falando de ressurreição. Então tem 3 possíveis mortes e tem 2 possíveis ressurreições. Quais são as 2 ressurreições? A primeira é a espiritual. Quando você crê em Jesus, você vem da morte para a vida. E a segunda ressurreição é a que todos nós vamos passar no dia que Jesus voltar. Se Jesus voltar e você estiver morto, você vai ressuscitar. Se Jesus voltar e você estiver vivo, você será transformado. Vai ser um pirlim-pim-pim. Você vai estar num outro corpo diferente. Não vai ser mais esse corpo, é um outro corpo. É um corpo mais legal do que o que você está hoje. Mas ele é legal se você for viver eternamente com Deus. Porque como ele vai ser um corpo eterno, vai ser um problema se você for lançado no lago de fogo de enxofre com esse corpo novo. Aí vai ser um problema. Pastor, você vai deixar a gente com medo. Eu estou tentando, é que eu não sou bom de pôr terror. Eu queria muito. Um dia Deus vai me dar a graça de pregar igual o Jonathan Edwards. Eu sei, alguns de vocês aqui dormem quando eu prego pelo meu tom de voz. Eu sou monótono, eu prego numa nota só. Eu sei que minha voz embala, ela é aconchegante. Eu nem fico triste. Antes eu ficava triste, mas hoje eu falo assim, não, está dormindo com a minha voz, a ovelhinha acalmou o coração com a voz do seu pastor. É só para eu ficar em paz. Na verdade não é essa, né? Mas tá bom, eu fico com essa em paz. Mas o Jonathan Edwards, ele sentava atrás de uma escrivaninha, acendia um lampiãozinho e lia o sermão que ele escrevia. E um dia, lendo um sermão, Jonathan Edwards, o maior filósofo que já viveu nos Estados Unidos, era pastor, lendo um sermão, olha que tema bonito, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele começa a ler essa pregação, e ele fala com tanta vividez, e aquilo que ele fala tem tanta graça e unção, o Espírito de Deus ministra de uma tal forma, que a hora que ele fala assim, vocês agora estão num grande risco, porque de sob os pés de vocês, o chão é como uma casca de ovo, e a qualquer momento se romperá, e vocês serão tragados pelo inferno. As pessoas levantam desesperada, gruda no pilar da igreja, fica pendurado, acabou o culto, por histeria. Quem dera que o Senhor me desse essa unção. Para pôr a gente em terror? Não, para salvar os que estão perdidos. Quem dera que Deus me dê essa graça. Então, vocês entenderam essa parte já? Vou pular aqui porque está longo, já estou cansado. Inclusive vou terminar aqui fazendo uma última afirmação. Você precisa entender que saber que Jesus é a ressurreição e a vida deveria fazer com que você vivesse sem medo da morte. Quem aqui tem certeza que vai morrer? Levanta a mão. Que bobeira, pastor. Não, porque eu acho que talvez tenha alguém aqui que acha que Jesus volta antes. Quem aqui acha que vai viver e não vai morrer? Ninguém? Caramba, irmão, vocês não estão vendo nenhum dos sinais aí acontecendo, não? Eu recebi um vídeo essa semana, pelo vídeo que eu recebi, Jesus volta semana que vem. O irmão mostrou, fez uma sequência de sinais assim, que caramba, falou, nossa, Jesus está aí, está às portas, hein? O Macron, não sei o que lá, das Nações Unidas, e blá. Tem muita gente que acha que não vai morrer. O apóstolo Paulo, lê Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim, quando Jesus voltar e não sei o que, ele fala assim, nós os que estivermos vivos, ele nem achou que ia morrer. O Paulo prega como se ele fosse ficar vivo, a esperança dele é essa. Então talvez você ache que não vai morrer, mas então tá bom, todo mundo aqui acha que vai morrer. Alguém aqui tem medo da morte? Não responda, porque talvez você ainda tenha medo da morte. Aí você talvez tenha medo da morte, você fala assim, tenho medo do desconhecido, sabe-se lá o que tem do lado de lá, eu não sei o que tem do lado de lá, então lê a Bíblia que você vai saber o que tem do lado de lá, tanto para o bem quanto para o mal. Se você andar com o Senhor, você sabe o que tem do lado de lá, se você não anda com o Senhor, você também sabe o que tem do lado de lá. Mas o problema é que eu não tenho certeza se eu vou ser salvo, pastor. Essa é a angústia do meu coração, porque vai que eu morro achando que vou ser salvo, e a hora que eu abro o olho, tem um tridente enfiado no meu popô, porque é assim que o pessoal acha que é o inferno, não é?
que tem um caldeirão assim fervendo, tem um demônio vermelho com chifre, com um rabo com a seta assim, um tridente, aí está lá sua professora de matemática, tem professores aqui, né? Tá um monte de gente lá que você acha assim, sofrendo, e você tomando garfada e tal. Tem gente que tem medo porque não tem certeza da sua salvação. Deixa eu dizer algo para o coração de vocês. Como você pode ter certeza se você é salvo ou se você não é salvo? Vou perguntar, eu gostaria que você me respondesse. Quem aqui crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Diga amém. Quem aqui crê que Jesus Cristo morreu em favor do seu pecado? Diga amém. Quantos aqui entregaram sua vida para Jesus? Digam amém. Quantos aqui confiam que o que Jesus fez é suficiente na cruz? Digam amém. Então eu declaro que você está salvo em Cristo Jesus. E não está salvo porque eu falei e declarei, você está salvo porque Jesus fez, e o que Ele fez é suficiente para você. Então aquieta o teu coração, quando a morte bater na porta, você nem diga adeus para as pessoas, você diga até logo. Porque você vai abrir o olho aqui, e vai fechar o olho aqui, vai abrir o olho em outro lugar. De começo você vai estar com outros crentes adorando ao Senhor, mas num outro momento nós estaremos reunidos, e se o Senhor permitir fazer churrasco no céu, Moisés, prepara sua faca, porque a gente vai fazer uma churrascada na boda, todo mundo vai estar comendo bonitinho, e o pessoal do bordão vai estar comendo churrasco, aleluia. Pastor, será que pode ser assim? Não sei, gente, não fala isso, mas deixa eu pensar que pode, porque dá uma alegria, não dá? Você pensar, um churrasco, pastor, mas lá não comeremos mais carne, que seja churrasco de nuvem, psicológico, qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. Se você mentaliza lá e as coisas são verdadeiras, aí você toma água e é Coca-Cola, né? Você come nuvem e é picanha com dedo de gordura. Senhor, que maravilhoso! E nós estaremos juntos neste lugar porque Jesus morreu por nós, porque Ele ressuscitou, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também ressuscitará cada um de vocês, e vocês viverão a vida eterna com o Senhor, aleluia! Pastor, e se eu morrer agora? Você já vai com Jesus, aí você fala assim, Jesus, cuida do pastorzinho lá, também quero que ele venha para cá, e se você não falar isso, alguém te esperará na porta. Vamos orar? É isso, vamos orar. Se você quiser ficar de pé, você pode. Senhor, obrigado, porque o Teu Filho Jesus demonstrou com a ressurreição do Lázaro, aquilo que acontecerá no último dia. Os mortos ouvirão a Tua voz, e sairão de onde estiverem, receberão um novo corpo, e se encontrarão contigo. Alguns ouvirão do Senhor, vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que estava preparado desde a eternidade. Mas outros, infelizmente, serão apartados, como os bodes são apartados das ovelhas. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que essa Tua salvação se estenda a todos os que nos ouvem agora, que essa graça bendita faça com que todos sejamos compungidos a colocar nossa confiança em Jesus e abandonar os nossos pecados. Que creiamos que Jesus é tanto a ressurreição quanto a vida, e que isso nos dê segurança diante da morte. Quando a morte vier e nos afastar dos que amamos, que fiquemos firmes. Quando a morte chegar para nós, se o Senhor não voltar antes, que também tenhamos a convicção de que agora ela vencerá uma batalha, mas que no fim das contas nós venceremos a guerra, porque a morte será tragada de sua vitória, e não mais amolará, nem incomodará, nem trará nenhuma dor e nenhuma tristeza. Obrigado por tudo isso que a Tua palavra nos garante, por essa esperança que temos no nosso coração. Que o Senhor abençoe esses meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.